Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Por Dentro da Pós. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor William Salles, um dos coordenadores dos cursos de pós-graduação da área da saúde aqui do Centro Universitário Internacional Uninter. E para você que está nos acompanhando, se esse for o seu primeiro programa, eu já convido você desde já a entrar no nosso site, uninter.com, pós-graduação, e lá eu tenho certeza que você vai encontrar algum curso de pós-graduação que venha a atender a sua necessidade do mercado de trabalho, dando um upgrade aí na tua profissão. Tenho certeza que você vai gostar de estudar com a gente, realizar algum curso de pós-graduação com a gente. E hoje não seria diferente, né? Como eu trabalho na área da saúde, eu trouxe uma temática bem importante para a gente discutir nesse nosso programa de hoje, que está relacionada a comunicação em saúde, como que a comunicação em saúde impacta a vida das pessoas. Mas antes de eu passar para o nosso convidado, eu vou apresentá-lo para vocês, que além de um grande amigo, né, trabalha comigo ali na pós-graduação, que é o professor Clóvis Teixeira Filho. Então, o professor Clóvis Teixeira Filho, ele é doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, mestre em Administração pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Marketing Empresarial e graduado em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Professor Clóvis, bem-vindo mais uma vez em participar com a gente de um assunto que eu sei que é da sua expertise, é um assunto que você gosta de falar, gosta de conversar sobre. Obrigado pelo convite, professor William. É um prazer dividir esse programa contigo de um tema tão importante, né, que a gente vê assim realmente um resultado na população e que trata da sociedade de uma forma geral. Quando a gente fala de comunicação em saúde, a gente está falando da área pública, mas também da área privada e do contato direto com as pessoas atendidas, com o público atendido, que não é só o paciente, né, mas pode envolver a comunidade, a sociedade ali do entorno dessas instituições, dessas organizações. Vejam, gente, eu gosto muito de conversar com o professor Clóvis sobre isso, porque ele traz um outro olhar para a gente, que não é aquele olhar tecnicista do profissional de saúde. E esse é um grande erro que a gente tem enquanto profissional de saúde. A gente acha que a gente sabe fazer comunicação em saúde. Na verdade, a gente sabe fazer educação em saúde. Educação em saúde é uma coisa, comunicação em saúde é outra. Isso a gente tem que deixar para os especialistas nos auxiliarem nesse quesito. E aí, o professor Clóvis tem um olhar bem bacana com relação a isso, porque a gente tem que lembrar que quando a gente pensa nas políticas que a gente tem do Ministério da Saúde, nas políticas públicas do Brasil enquanto todo, em prevenção de doença, a gente tem que lembrar uma coisa muito importante, que nós estamos num Brasil plural, num Brasil gigante. Né? E com relação a isso, professor Clóvis, o que o professor tem a nos dizer? Essa mudança cultural, como que a gente faz para se comunicar? Eu digo que o Brasil é um desafio que não é para amadores, né? A gente é gigantesco, a gente tem proporções continentais e essas várias culturas que a gente tem dentro do Brasil vão impactar com certeza a interpretação da comunicação pública. E isso a gente tem vários casos no Brasil que a gente pode citar, né? Acho que o primeiro deles, que é emblemático, é o caso da revolta da vacina, né? No Rio de Janeiro, principalmente, naquela época, então, né, super importante para o Brasil como capital e tal. Então, já em 1904, a gente teve essa tentativa, né, com a varíola da vacinação ali pelo Oswaldo Cruz, que é um gênio, digamos assim, da área de saúde. Mas ali a gente já vê a imbricação entre comunicação e saúde muito forte. E como que uma depende da outra, né? Como você bem colocou, não necessariamente falar tecnicamente bem é você conseguir transmitir o que você quer. A gente já faz isso um pouco, né, na sala de aula. Não necessariamente o professor que mais entende do tema é o que tem a melhor didática. Então, na comunicação pública, isso também acontece. Ali existia um movimento higienista muito forte, né, no Rio de Janeiro, na época, com moradias em situação de risco e, inclusive, com problemas de higiene, obviamente, com problemas na área de saúde única, que você também é especialista, né, professor? E a gente tinha recém construído uma política ali de desvalorização das moradias. Então, nessa época, o que tinha acontecido? Tinham derrubado os cortiços, né, numa região específica do Rio de Janeiro. Soma-se a isso
aí a tentativa de vacinação quase de forma obrigatória, né? Falando, olha, vão ter que se vacinar sem ter uma explicação prévia. Então, aí a revolta, né, foi marcada. Então, envolver a população é importante nesse sentido, né? Envolver, inclusive, nas decisões de saúde. A gente viu isso na Covid, a gente sabe que a população não é especializada em saúde, mas ter o máximo de transparência nessa comunicação é importante. Ah, por que está faltando máscara? Por que a máscara é primeiro para o profissional de saúde, não para a população? Então, fazer com que essas pessoas sejam envolvidas na comunicação, participem das decisões, claro, envolvendo também especialistas da área, mas estejam cientes das decisões e das consequências, é importante. E eu acho que outro caso que a gente pode citar é o Zé Gotinha, né? Um caso completamente diferente e que a gente vê a presença dele até hoje na área de saúde com um crescimento bem significativo. Perfeito. E isso é bacana, porque as pessoas, às vezes, elas se perdem um pouco com relação a isso, né? E elas tentam padronizar. Tipo, uma campanha de prevenção que funciona, por exemplo, no Sul e ela acha que vai funcionar Norte e Nordeste. Só que, às vezes, a realidade epidemiológica do local é diferente, né? As doenças que eu tenho no local é diferente. O então, ambiente o muda, ambiente né? muda. Eu preciso direcionar isso da forma mais adequada. E de uma forma que eu consiga padronizar para que todas as pessoas entendam. Porque eu tenho que ter em mente, você enquanto comunicador pode trazer isso melhor, eu estou mandando essa informação para pessoas com diversos níveis socioculturais. Né? E eu preciso alcançar todas elas, né? De uma forma que seja efetivo esse mecanismo de levar a informação em saúde, levar a comunicação em saúde, sim. E informação verdadeira, que esse é um grande problema que a gente tem hoje em dia. E isso é interessante a gente notar, porque já na revolta da vacina, a gente está falando de 1904, né? Já tinha desinformação, né? A gente trata da fake news, claro, isso aumentou muito com a possibilidade digital, mas já naquela época, né, o que se passava boca a de boca, boca né? a boca era que, eu vou ficar com cara de vaca, eu vou virar vaca, né? Por conta da formulação da vacina. Então, olha a importância de você deixar isso, né, claro para a população. E outra coisa que eu destacaria, William, também é deixar interessante e agradável, né, gostoso de ver. Porque uma coisa é você passar a informação, olha, tem que usar camisinha assim, dessa forma, blá, 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 blá. Não pode usar drogas, você vai morrer. Tá, mas como deixar isso, né, que seja de uma forma interessante, que não seja coercitivo, que não seja só assustador, que não transforme o problema de saúde pública num estigma, né? Tanto para pacientes quanto para a população em geral. Então, isso também foi um aprendizado, eu diria assim, da comunicação pública. E essa questão das diferenças culturais é bem importante. Às vezes a gente já tem diferença, né, de quem mora numa região que não é banhada pelo oceano para outra que é, né, de rotina de vida, de formas de vida, de conhecimento popular. Então, isso é bem importante, né? Retomando a questão lá do Zé Gotinha, né, fazendo um comparativo com a revolta da vacina, ali sim a gente teve um envolvimento da população. Então, primeiro foi criado, né, o personagem Zé Gotinha, que não tinha esse nome, pelo Darlan Rosa, que era publicitário e também artista plástico. E, primeiro, né, tentar fazer com que esse personagem não assustasse as crianças. Né? A gente vê vários vídeos do pessoal vestido de Zé Gotinha no início. Embora seja mais lúdico, era meio complicado o personagem. Eu teria um pouco de medo. Era puxado o personagem. Era puxado. Mas eles envolveram a população de que forma? Para a escolha do nome do personagem. Então, teve um concurso para a escolha do nome do personagem. Olha que bacana, que forma lúdica de fazer isso. Então, não é deixar a decisão técnica, mas envolver de alguma forma a população nisso. E aí se escolheu o nome Zé, porque, né, no Brasil, então, uma forma da gente chamar as pessoas sempre por apelido, diminuindo, né, assim, no diminutivo e tal. Então, Zé e Gotinha no diminutivo para tentar atender as crianças. E esse personagem deu tão certo que não parou, né, na doença específica que a gente estava falando da vacinação. Ele virou um personagem do Programa Nacional de Imunização. Então, hoje ele é quase como se fosse o mesmo que o símbolo da saúde pública no Brasil. Né?
Então, esse crescimento simbólico foi bem importante. O importante, já que você citou aí do Zé Gotinha, é que as pessoas tenham uma padronização nas fantasias quando for fazer isso, gente, por favor. Porque às vezes a gente vê os vídeos, meu Senhor, é cada Zé Gotinha um mais diferente que o outro. Então é importante se atentar a isso também, né? Sim. Para de vez o tiro não sair pela culatra, porque você vai às vezes tentar comunicar uma coisa, as crianças vão sair correndo, né? Elas vão ficar com medo. E como foi criado em 86, então a gente já teve uma evolução, né, do personagem. Já tem o Zé Gotinha bombado hoje, já tem ele super fitness. Tem Zé Gotinha de todos os gostos. Tem as variações. Eu trabalhei uma época na Vivo e a Vivo tinha esse mesmo problema por conta do personagem dele, né, ser humanizado. E foi uma evolução, assim, uma revolução na época, ele ter diferentes cores, porque se queria uma padronização muito forte da marca e tal. E era um desafio, vou te dizer, William, pra gente deixar esse personagem não fazer várias coisas assim com as franquias e com os revendedores de celular, porque queriam enfiar o boneco com tudo quanto é lugar, em cima do Jeep, segurando arma, e, gente, não dava, né? Então, essa padronização que você cita é bem importante, e por isso que a gente tem, né, a Secretaria de Saúde vai ter um acompanhamento da SECOM, da Secretaria de Comunicação, para fazer todo esse investimento e também das agências que atendem, né, os ministérios específicos. Bom, pessoal, você que está chegando aqui agora, a gente está conversando, então, um papo bem bacana com o professor Dr. Clóvis Teixeira Filho sobre comunicação em saúde, né? Como que a gente consegue se comunicar de uma forma eficiente e levar a informação em saúde para todas as pessoas. Então, não basta sermos só profissionais de saúde. O fato de sermos profissionais de saúde não quer dizer que a gente é expert em comunicação, quer dizer que a gente entende a parte técnica muito bem, mas agora transferir isso a ponto da gente conseguir ser assertivo, aí a gente deixa com os especialistas, como é o caso aí do professor Clóvis, que está aqui falando para a gente um pouquinho sobre essa questão de comunicação. E como ser mais assertivo, professor Clóvis? Como que a gente pode traçar isso? Então, como a gente tem na área de saúde diferentes pesquisas, a gente tem visto recentemente, né, polilaminina, né, deu um boom, aí, né, meu Deus do céu, onde você abre? Você abre o LinkedIn, só aparece a poli. E é interessante porque também se divulgou um processo, um método científico, né? Como que funciona para uma nova droga, para um novo medicamento, até ele ser patenteado. Enfim, então tem o estudo piloto, depois análise clínicas, né? Pesquisa clínica e por aí. E assim vai. Com a área da comunicação não é diferente, né? Quando você falou aí um pouco do meu currículo, né? Me apresentou assim brevemente, você falou do doutorado em ciências da comunicação. Então a gente também entende a comunicação como uma ciência e passível de pesquisa. Então, antes da gente sair, né, vamos fazer isso daqui que dá certo para todo mundo. Não é bem assim como você já colocou, né? As culturas são diferentes, as pessoas são diferentes. Então, a gente faz pesquisa prévia para ver a aceitação, né, entender aquela população local. Então, a gente pode fazer pesquisa de comportamento do consumidor, quais são os hábitos de consumo, quais os meios de comunicação e os veículos que essa pessoa mais consome. Ela vai assistir em família, vai assistir sozinho, quem que influencia o comportamento dessa pessoa, se são outros amigos, se é um ambiente de festa, se é, enfim, né, se o consumo de álcool está atrelado a dirigir, qual é o consumo efetivo de álcool, o que ele bebe, em conjunto com o quê. Então, tudo isso também é feito pela área de comunicação. E antes de lançar uma campanha, geralmente a gente tem um teste de aceitação dessa campanha, né, com grupos focais específicos, então de população específica que vai ser atingida. Além disso, né, a campanha já foi para o ar, né, depois de todo esse processo, passou por várias pessoas e tal, e, incrivelmente, pode, né, ainda assim ter erro, né, na campanha, a gente ainda faz uma pesquisa que a gente chama de Day After Recall Test. Então, como que aquela campanha foi aceita um dia depois de ela ser publicada. Olha que bacana. E isso é verificado o resultado, né, para ver se tem aceitação e se pode ser que a gente ajuste ainda alguma coisa na campanha. Por quê? Porque um dia depois, né, ela tem uma abrangência X, você ainda consegue ajustar alguma coisa. Depois de uma semana, isso já
Vira exponencial. Já está perdido. Mas o ideal é que faça isso bem antes, tá? Com os grupos focais e tal. Então, é assim que a gente consegue delimitar os melhores esforços e os melhores direcionamentos. Claro que isso tem uma curva de aprendizagem. A gente vai aprendendo a fazer educação, a educação midiática, né? A gente vai aprendendo a falar com o público de cada região. E esse público evolui, ele não vai ser sempre o mesmo. Como você bem colocou, hoje as mídias digitais, né, transformam isso também num campo de batalha. Então, a gente tem muita desinformação, a gente tem um direcionamento político que vai atrapalhando a comunicação em saúde, que tem um benefício muito claro, né, e muito evidente no resultado de saúde da população. Vejam, isso é bacana ouvir isso, porque você começa a enxergar de uma outra forma, né? Porque às vezes os profissionais de saúde ficam meio receosos, né? Ah, vou mandar lá para o pessoal da comunicação, não vai dar certo. Na verdade, vocês estão lapidando aquilo que a gente conhece como técnico, que é o conhecimento técnico, para ficar mais pautado, aí, mais digerível, vamos dizer assim, para a população como um todo. Sr. Clóvis, me diz uma coisa, e a gente consegue adaptar essa fala para uma população mais sensível, por exemplo? Como que a gente faz isso? Sim, é possível adaptar e a gente fazer essa adaptação, inclusive pelo meio de comunicação que você está inserindo essa propaganda, né, ou publicidade social. Primeiro, a gente precisa de uma adaptação pelos meios, porque falar numa televisão é diferente de falar num rádio. Né? Então, a própria escolha do meio de comunicação que eu vou usar, ela já é importante. O rádio tem uma pegada muito mais popular. Então, vou precisar de uma linguagem muito mais acessível, né? E isso não é ruim, como você colocou. Claro que a gente tem que respeitar algumas questões técnicas, né? Mas isso não é necessariamente ruim, porque você consegue envolver, inclusive, celebridades, apresentadores que são bem quistos pelaquela comunidade e fazer com que eles realmente, opa, aí tem algo que eu vou ouvir porque fulano de tal está falando comigo no rádio. Se a gente pensar nos grandes comunicadores do Brasil que a gente tem em mente, né? Faustão, Silvio Santos, Hebe Camargo, todos eles vieram do rádio. O Silvio Santos tinha um programa super popular de rádio que falava de horóscopo a fofoca antes de entrar na TV. E antes ele era do circo. Então, assim, essa linguagem popular ela vai ser importante, então, primeiro na escolha do meio. E depois a adaptação desse texto para diferentes tipos de mídia. E para diferentes públicos. Então, isso é importante. Mas outra coisa interessante que eu queria colocar, William, é que essa validação com o especialista da área, ela acontece. Não é assim, eu sou da comunicação, não vou mais ouvir vocês já me passaram o briefing, né? Que é as informações iniciais que a gente tem para desenvolver a campanha. Não, ela é validada com especialistas depois. Olha, está coerente o que eu estou falando aqui? Ela não tem nenhuma informação que possa causar um ruído, que seja errada, né? Em termos técnicos, então isso também é importante, essa validação. Então, eu sempre falo, é um trabalho em dupla, das duas áreas, né? Tanto comunicação quanto profissionais de saúde. E profissionais de saúde de diferentes tipos, porque isso também é importante, né? Eu falar com um biólogo é diferente de eu falar com um médico, que é diferente de falar com um assistente social. Então, essas diferentes visões a gente tenta incrementar no desenvolvimento da campanha nas fases de pesquisa. Então, eu vou entrevistar o biólogo, eu vou entrevistar o profissional que está na linha de frente, o enfermeiro, eu vou entrevistar depois o especialista, né, clínico e assim por diante. Então, isso é bem importante, né? Não achem que é entrar numa sala, ter uma ideia e falar, vou aplicar. Não é isso. E eu acho que o mais importante é respeitar o processo dessa produção. Que eu acho que isso acontece muito hoje em dia, né? As pessoas não conseguem respeitar o tempo do processo. É tudo muito para ontem, né? E aí é onde dá esse monte de erro que a gente vê por aí, né? É um monte de... que não é de hoje, né? Porque as pessoas querem assim, tipo, para ontem, daí você não consegue ouvir todo mundo, você não consegue validar a informação com todo mundo e às vezes acaba passando mesmo informações esse erradas. é um problema gigante que a gente tem hoje, William. Todo mundo quer para ontem, a gente vive isso, né, na nossa profissão, mas isso na comunicação é muito pior, né? Porque acham que é assim para produzir e tal, e não é, né? É a própria escolha da linguagem. Também muita gente tem medo de fazer uma linguagem muito popular também. Então a gente vê governos diferentes com linguagens diferentes
Isso é um pouco ruim para os programas nacionais, porque você tem uma quebra ali Perde característica, né? de característica para a própria população. Em alguns momentos isso é um ganho, porque a linguagem melhora, mas você não ter uma continuidade é difícil. E querer tudo para ontem também. Então, a gente enfrenta alguns problemas, porque não vai conseguir ouvir todo mundo, não vai conseguir desenvolver uma campanha de uma forma boa. A gente teve um aprendizado significativo, eu vou citar aqui outro exemplo, que é na campanha de uso abusivo de drogas. Né? Então, a gente tinha campanhas que eram bem assim alarmistas, drásticas. Né? Para todo mundo que viveu os anos 90 deve lembrar das celebridades, Eliana, Ana Paula Arósio, fazendo as propagandas das drogas e aquele clima, né, super escuro, e você vivia no mundo cor-de-rosa e daqui a pouco você entrou num quarto escuro. O uso de celebridades é legal, é bacana, a gente usa até hoje, né, como um artifício... Para atrair atenção. Né, de argumentativo. Uma que a gente chama de astúcia da enunciação, né? Uma astúcia da enunciação. Então, ele é um artifício enunciativo, mas a gente foi aprendendo outras técnicas para deixar isso um pouco mais interessante para a população. Volta àquela questão, não basta ser informativo, também tem que ser interessante, né? Então, eu sempre ouvi, eu use camisinha perto do carnaval, não sei o quê. Será que essa é a melhor estratégia? Né? Então, tem outras formas que a gente aprendeu também a segmentar isso, e o mundo digital ajuda, porque a gente consegue segmentar públicos. Quem que são os principais públicos? Né? Não gosto de falar muito de públicos de risco, né? Porque eu acho que todo mundo está em risco, mas a gente tem públicos prioritários. Específicos que a gente consegue trabalhar, né, de forma específica pela mídia digital, porque ela tem um poder de segmentação hoje muito maior. Então, de novo, esse planejamento de mídia também vai ser importante para a gente direcionar as mensagens. A gente consegue direcionar, né, essas campanhas. Você sabe que, pensando enquanto profissional de saúde, um dos maiores medos do profissional de saúde em trabalhar com a comunicação, em escrever artigos de opinião, por exemplo, é de achar, né, o achismo, né, que quem vai ler vai achar que ele não sabe nada, que ele é muito raso. Então, ele acha que ele tem que rebuscar muito a linguagem. Então, quanto mais rebuscada a linguagem, mais bom vai ser. E, na verdade, é totalmente o inverso. Sim. Né? Eu preciso deixar isso o mais claro possível. Né? Agora, nesse momento, né, para essa comunicação, não é esse momento de deixar essa linguagem pesada. Deixa isso para um artigo científico. Agora, eu preciso, de fato, atingir a população como um todo. Isso. Você que está aí nos acompanhando, então, mais uma vez, a gente está aí falando sobre comunicação em saúde no programa Por Dentro da Pós. Você que está chegando agora pode acessar o nosso site, uninter.com/pós-graduação. Lá você vai ver uma gama de cursos de pós-graduação em diferentes áreas do conhecimento, e eu tenho certeza que alguma delas vai atender às suas necessidades para o mercado de trabalho. E eu estou aqui, então, com o professor Dr. Clóvis Teixeira Filho, falando então sobre comunicação em saúde. Professor Clóvis, nós estamos já caminhando para o final do nosso programa. Passa muito rápido, a gente gosta de falar. Mais alguma questão que o professor queira pontuar sobre essas questões relacionadas à comunicação em saúde? Então, só deixar claro que não é só a publicidade social, né, ou a propaganda que faz esse papel da comunicação. A gente tem o papel dos jornalistas, nesse caso, dos meios de comunicação. A gente viu durante a Covid a importância dos veículos de comunicação que se uniram para passar essas informações sobre a quantidade de vítimas e de pacientes atendidos, porque a gente estava numa crise governamental que a gente não conseguia essas informações. Então, os veículos se mobilizaram para conseguir essa informação. Então, olha a importância da comunicação nesse sentido também de mobilização e de organização da comunicação para a sociedade. A questão do jornalismo científico também é importante. São jornalistas especializados em comunicar artigos científicos. Né? Você bem colocou que a gente tem como especialista essa preocupação, porque meus pares, como é que eles vão me ver? E que a gente que trabalha muito assim, né, é sempre reconhecido ou difamado por algum par, né? E daí já fica receoso. Então, eu tenho que mostrar que eu entendo tudo daquela área técnica. E o jornalismo científico vai fazer bem isso. Ele vai pegar algo que é super técnico
e tem um rigor científico grande, e transformar isso numa informação digerível, né, para a população. Então, eu vou citar um exemplo aqui de um portal de jornalismo científico, que é o The Conversation. Acho que vale a pena, quem está nos ouvindo, né, dar uma olhadinha, que só vai fazer isso. É bem importante, bem legal. Além disso, as revistas científicas, né? Aí sim, falando com públicos específicos, com pesquisadores, né? E a publicidade social, que é feita por organizações não governamentais ou pelo governo, que é justamente falar dessas questões ligadas à saúde, ou sustentabilidade, ou moradia, mas também a publicidade de causa, quando algumas marcas com fins lucrativos se apropriam desses temas para também fazer a divulgação. Muitas vezes recebendo algo em troca, vendendo um produto e tal, mas servem também as novelas para fazer o que a gente chama de merchandising social e tal, para fazer essa divulgação em diferentes frentes. Então, não é só a publicidade em si. A gente tem uma gama de outras ferramentas de comunicação que a gente pode utilizar. E, por fim, a própria comunicação com o paciente, né? Vocês têm os seus protocolos, né, de comunicação de más notícias, enfim, isso também entra na comunicação, mas aí de uma forma muito mais técnica e alinhada com os profissionais de saúde. Perfeito. E às vezes a gente precisa adaptar também essa comunicação ali junto com o paciente, porque a gente precisa fazer uma comunicação humanizada, então dependendo da situação não adianta chegar com um vocabulário todo cheio de protocolos, enfim. E a gente precisa fazer essa adaptação e isso que é o mais importante. Bom, pessoal, Sr. Clóvis, só tenho a agradecer a tua presença, a tua participação em mais um programa aqui com a gente, do Por Dentro da Pós. Agradecer você que está aí nos acompanhando. Mais uma vez, acesse o nosso site, pós-graduação, uninter.com/pós-graduação. Lá você vai escolher um curso de pós-graduação que vai atender a sua necessidade e esperamos vocês para o nosso próximo programa.